E grande parte das pessoas nestas datas celebram, enfim, o nascimento de Jesus na nossa sociedade contemporânea. Assimilamos isto na igreja, nomeadamente não é a data exata, mas também não vou lá. Celebram-se nascimentos, é sempre uma boa ocasião celebrar qualquer coisa, não é? Seja, celebrar, nem que seja a vitória do Porto ao Benfica para a taça. Dia 30 a coisa vai mudar, ok? Tá bom, ok. E ontem, dia 25, que é o, enfim, a efeméride que toda a gente celebra o dia de Natal, por engraçado, eu queria pedir àqueles que colocassem ali o... estão ainda a trabalhar nisso. Chegámos a Portugal, creio que faz mais ou menos 16 anos, e tivemos um ano na obra do Senhor no Algarve, eu e a minha família, com outros irmãos que aqui estão, e Deus sempre onde te leva, significa que chegou o tempo para que Ele fizesse alguma coisa que não tinha estado a fazer até aquele momento, não é? Para que nós façamos qualquer coisa. Nós entendemos as coisas, e aproveito isto como o início do título da mensagem, e quero convidar-te que o digas comigo. Diz à pessoa que está ao teu lado: chegou o tempo. Chegou o tempo. Um dos grandes problemas é que nós, inclusive, já temos as previsões meteorológicas do tempo para os próximos dias. Aquilo que ainda não temos e estamos sempre ansiosos de ter, e também essa ansiedade colocou o Senhor no nosso coração, como de forma que está escrito em Lamentações, é que nós, ao fim e ao cabo, o homem pretende no seu coração sempre saber quando é que é o tempo do Senhor, quando é que acontecem estas coisas. Os discípulos queriam saber, quando Jesus lhes disse para ele permanecer, eles queriam saber quando é que era o tempo que seria devolvido à autoridade do reino de Israel e saíam debaixo do cativeiro do Império Romano. Sempre o tempo é uma coisa que está patente nas nossas vidas. Queremos, de alguma maneira, saber, queremos orquestrar nós o nosso tempo, mas não sabemos quando é que é o tempo. Sabemos uma coisa certa: da mesma forma que nascemos, morremos, e para aqueles que estão em Cristo, a morte é ganho, porque passam de sobreviver a viver na eternidade. Também desde o princípio dos tempos o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. E conhecemos pessoas, e nomeadamente ontem à noite faleceu um irmão que esteve connosco a batalhar na obra do Algarve. Às vezes daquelas pessoas que passam despercebidas, que são caladas e silenciosas, mas não manifestam um grande carisma, mas na realidade contribuem muito para a obra do Senhor. E eu queria honrá-lo. O nome dele é o Daniel Fernanda Pereira Martinho. Ele levava 20 anos na obra, nasceu em 59 e terminou, por assim dizer, a carreira. Chegou o seu tempo, o tempo dele de passar, de viver uma vida mórbida, cotidiana, apesar de tratar de agradar a Deus, para agora poder estar na presença de Deus. Combateu o combate, acabou a carreira e guardou a fé. Amém? Assim que demos um forte aplauso a Daniel, porque alcançou a meta, e que seja também o Senhor a dar-nos a graça para que possamos correr a carreira e chegue também o nosso tempo de transição. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer-te o privilégio que nos dás de podermos congregar-nos neste lugar. Pedimos a tua bênção, Senhor, pedimos autorização, Senhor, para que possamos esquadrinhar, Senhor, meu Deus, a tua palavra. Tu és o verbo feito carne, habitaste no meio de nós, manifestaste a tua graça e levaste sobre ti todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades, para levar-nos à liberdade de viver para ti. Assim que nesta manhã eu peço que a tua palavra venha falar às nossas vidas, a todos aqueles que nos ouvem, Senhor, por meio da rádio, Senhor, também nos veem por meio, meu Deus, das redes sociais. A mão de Deus não está curta e ela vai chegar, tocar e fazer. E quero dizer-te hoje, de parte de Deus, profeticamente, chegou o tempo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos entrar na mensagem e vou pôr aqui o cronómetro. Chegou o tempo, ou seja, vou refutar uma ilustração, ou melhor, duas ilustrações da Escritura. Todos nós conhecemos. Uma delas vai estar em João 15,
que é chamada a videira e os ramos, nomeadamente, mais que nada, eu chamaria-lhe a poda, que na realidade é aquilo que permite que a seu tempo todas as árvores produzam fruto. E também vamos estar em capítulo 2 de Lucas e capítulo 1 de Mateus. Vou fazer aqui por assim dizer, vou fazer aqui um rally pelas Escrituras para, de alguma maneira, entendermos. Diz em Lucas capítulo 2, verso 6, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Noutras versões bíblicas, diz, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Não vos dei este versículo, mas queria pedir que eles procurassem um versículo de Gálatas, capítulo 4, no qual diz a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E continua a dizer, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém? Esta é uma promessa, uma profecia, de certa forma, que já não somos escravos deste mundo, não somos escravos do pecado, recebemos por meio do Espírito Santo de Deus a adoção para podermos clamarmos, dizer, fala, Pai. Amém? Já não somos amigos, bem ser amigo é bom, mas sobre todas as coisas, diz comigo, somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus de toda a criação. E quando chega ao tempo, nomeadamente, uma das coisas que nós não sabemos é que o tempo chegou. Ninguém, salvo algumas raras exceções, inclusive é o tempo da hora de partir, da hora da morte, muito pouca gente sabe quando é que é o seu tempo. Costumo dizer que basta estar vivo para morrer. Amém? Mas volto a dizer que até para a morte temos solução. Porque para a morte, aqueles que estão em Cristo Jesus, sabemos que passamos a ganhar, passamos a vida eterna. E aqueles, então, um dia também serão ressuscitados, todos os mortos, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Amém? Mas, ao fim e ao cabo, eu quero dizer que desta manhã chegou o tempo, cumpriram-se os dias no qual tu já não precisas mais continuar a debater-te contigo mesmo, trataste de ser um bom rapaz, uma boa rapariga, esforçar-te, as pessoas esforçam-se continuamente para melhorar. E esforçamos-nos por entender os tempos, os dias, qual é a hora, qual é que é a forma adequada, o que é mais correto, como é que eu posso melhorar. E isso é tudo uma ânsia que existe nas nossas vidas. Mas há uma coisa que eu quero te dizer-te, é que é inevitável, por muito que nós fujamos ao tempo, por muito que nós fujamos, inclusive às vezes, ao tratamento de Deus nas nossas vidas, é inevitável porque o tempo chega e os dias cumprem-se, no qual o Senhor diz, é o teu tempo. Dizemos, claro, é o teu tempo. É inevitável que chegue o tempo. Nós não entendemos que todos os tempos, inclusive indo à poda, quando nós chegamos a João 15 e fala da videira com os seus pâmpanos, que depois são podados para levar fruto, ilustra algo que é muito simples, é que todas as árvores chegam a um tempo no qual, nomeadamente, é durante o inverno, e o inverno, nomeadamente, quando nós refutamos o inverno numa perspectiva espiritual, é um tempo em que nós estamos a passar por situações não muito agradáveis, que não as encaramos bem, onde não fisicamente também não é muito agradável se não tivermos todos os meios necessários para viver no inverno. Assim que os invernos da vida, muitas das vezes são os processos dos quais temos que passar por uma poda, porque todas as árvores são de alguma maneira, não podem levar ou não podem dar o seu fruto viçoso se não são podados. Todas. E são podadas no inverno. E depois vem a primavera. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E vem o inverno. E vem o choro. Vem o trato. Vem o processo. Chegou o tempo da poda. No entanto, quando chega a primavera e a poda é levada a cabo na árvore, é levada a cabo na nossa vida, na primavera, então podemos dar fruto, e fruto abundante. Mas nós sempre procuramos evitar os processos. O processo da poda é algo que ninguém gosta de viver. O passar pelo inverno não é agradável. Nós na realidade, se pudéssemos, era melhor passar o inverno, pois como os do hemisfério que estão nos trópicos, nomeadamente no hemisfério sul,
ao pé dos trópicos, em todo o mundo, o Natal não parece ser o Natal. O inverno não parece ser o inverno. Não, às vezes está 20 e tal graus, 30 e tal graus, está sol, não há chuva. É mais agradável. É ou não é? Mas ainda assim é necessário sempre um processo. Vem o tempo, nos trópicos vem o tempo das chuvas. E o tempo das chuvas vem a regar a terra, às vezes inunda de tal forma. É uma espécie de inverno com um cenário completamente diferente, com cores diferentes. Mas chega o tempo para tudo. Chega o tempo, muitas das vezes, em que existem situações dolorosas. Quando nós vemos a situação de José e Maria, vemos que, na realidade, há aqui, no nascimento de Jesus, intervêm duas pessoas, que é José, um carpinteiro, não é? Estão cá? Ajudam-me. E Maria. Eram casados. Amém? Mas havia um tempo, segundo as Escrituras, que ele não vivia, não era que tivessem a passar um mau momento, mas não estava a viver com a Maria. Mas passou José um momento no qual ele se sentiu embaraçado. Não é embaraçado de estar grávido, ok? Sabes, quando nós às vezes fazemos certas e determinadas coisas que nos causam vergonha, sentimos-nos numa situação embaraçosa. José passou por uma situação embaraçosa. Como é que ele ia explicar aos seus amigos que a sua mulher ia ter um filho? E ele ainda não tinha tido, diz a palavra do Senhor, que eles ainda não tinham estado juntos. Literalmente, há uma palavra que é grega, que é o ginos, que eles ainda não tinham tido intimidade. São cá? Entendem o que é não ter intimidade? Ok, então vamos mais para ali. Então, essa circunstância foi uma circunstância dolorosa para os dois, mas sobretudo para José, porque foi embaraçosa. E pode ser o tempo nos quais nós às vezes estejamos a passar, algum de nós, por situações embaraçosas. O que facto é que sempre chega um tempo no qual o Senhor vem às nossas vidas para tratar nas nossas vidas. E então eu convidaria-te para enfatizar-te nesta palavra, dizer: chegou o tempo. Chegou o tempo. O nascimento de Jesus marca o nosso calendário. Diz antes Cristo e depois de Cristo. AC, DC. Ok? Não é a banda, mas é o calendário, tá bom? Então, se alguma coisa trouxe transformação a este mundo, foi o nascimento de Cristo, a crucifixão de Cristo e a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo. Marcaram os tempos. Marca tudo, até naquelas pessoas que na realidade não são devotas ou crentes. E queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2, verso 4, no qual diz: subiu também José de Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de David, chamada Belém, porque era da casa e da família de David, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve o seu filho primogênito, envolvendo-o em faixas. Queria que sublinhasses as faixas, depende das versões bíblicas. Envolveu-o em panos, nomeadamente eram faixas de linho, as mesmas faixas de linho que depois, posteriormente, enrolaram o corpo de Cristo e colocaram-no no sepulcro. E depois o corpo já lá não estava, foi movido à pedra e o corpo não estava, a única coisa que se encontravam eram as faixas de linho. Amém? Tome nota desta pequena curiosidade, se podemos assim dizer. Chegou o tempo, e quando nós falamos acerca de chegar o tempo, é uma metáfora para quando Deus quer fazer alguma coisa nas nossas vidas. Ele vai fazer independentemente que nós não nos sintamos preparados para que Ele faça. O tempo vai chegar sempre, independentemente que estemos preparados ou não. Isto é uma coisa perentória. Chega o tempo em que nós começamos a ser mais velhos e as nossas capacidades começam a mudar. É inevitável. E Deus quer fazer uma obra definitiva nas nossas vidas. Ele vai fazendo a obra em diversas etapas, em diversas estações. E acredito que chega um tempo no qual Deus sempre nos vai transformando. A palavra de Deus diz, e que nós gostamos muito, de uma forma muito cristã, muito evangélica, dizer: não, nós somos transformados de glória em glória, de graça em graça. Somos mais que vitoriosos. Amém? Não gostam de dizer isso? É bom ouvir isso. É como quase que um lago. Parece que as transformações não são como uma simbiose. Parece como que chegamos ao supermercado e já lá temos a fruta. Não, mas a fruta teve para chegar ao supermercado passou por um processo. Ou seja, principalmente aquela malta que são da geração milenial, que às vezes pensam que a fruta já está no supermercado porque está, porque chegou.
Alguém fizeram assim e chegou, ou deram na tecla do Enter e chegou, ou fizeram uma fotografia no Instagram e já lá está a fruta. Não, passou por um processo. E é inevitável que toda a gente passe por processos. E quando chega ao nosso tempo, nós às vezes dizemos sempre: Senhor, ainda não estou preparado para esta situação. E pode ser que realmente não estejamos preparados. E quando nós não estamos preparados é quando Deus está mais preparado para transformar-nos. É quando a palavra de ser transformado de graça em graça e glória em glória, na realidade começa a levar lugar. Podemos até pensar: não, na realidade não preciso de uma transformação, até estou, o meu status está status quo, a maneira como eu me sinto, até me sinto bem. Mas Deus diz que chega o tempo em que a forma como te sentes bem não seja aquilo que Ele deseja para a tua vida. E há uma coisa que ninguém nem nada pode ter aquilo que Deus quer. Vocês não sabem fazer rimas. Ninguém nem nada pode ter aquilo que Deus quer fazer. Estamos cá? Ninguém nem nada pode deter aquilo que Deus quer fazer. Nós podemos predispor que queremos fazer isto ou aquilo e não conseguimos. Agora, quando Deus predispõe que quer fazer, Ele faz. Por isso é inevitável que Deus não faça quando Ele diz: chegou o tempo. Chegou o tempo significa que é feito. Cumpriram-se os dias. Agora é o momento. É a hora exata. Conforme diz a Escritura em Eclesiastes, que há um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há um tempo. E quem é que decreta o tempo? É Deus quem decreta o tempo. E Deus não precisa que tu e eu estejamos preparados. E eu vou falar de 4 palavras que são chaves. A primeira é acreditar, a segunda é aceitar e a terceira é obedecer. Isso é as únicas coisas que tu e eu podemos fazer. E é aquilo que Deus espera que nós façamos. Podemos dizer que quando Deus diz que chegou o seu tempo, é porque há um tempo para uma restauração, há um tempo do qual podemos louvar o seu nome, há um tempo pelo qual nós podemos agradecer-lhe, há um tempo no qual nós podemos sentir a sua paz, podemos sentir a sua alegria, pode-se renovar a alegria da nossa salvação, podemos dizer que é tempo da sua retenção, podemos dizer que inclusive é tempo que nós compramos ser sal e luz nesta terra. E se nós acreditamos, dizemos amém. Porque bem-aventurados são aqueles que não veem e acreditam. Aqueles que não necessitam ter uma prova tangente, científica, palpável, mas eles podem conceber e esperar na promessa que aquilo que Deus diz que faz, Ele faz e cumpre, porque Ele não é homem para que prometa e não cumpra, porque Ele é aquele Deus perfeito, juiz perfeito, o Deus de toda a consolação, que sempre cumpre com todas as suas promessas. Amém? Às vezes nós começamos a olhar para nós e nestas épocas, que é quase sempre o fim de ano, as pessoas pensam: não, vamos tomar uma resolução. Olha, a partir de dia 1 vamos começar a fazer dieta. Essa é quase toda a gente, não é? Outros não estão nesse... diz, principalmente às vezes, diz que o casamento tem duas ações na vida das pessoas. Uma é que pode deformar e outra é que pode transformar. Mas uma coisa é quase certo, é que deforma sempre. Uma pessoa deforma-se sempre um bocadinho. Nem sempre se transforma. E aquilo que Deus quer fazer em seu tempo é transformar-nos. E volto a dizer, estas datas que se celebram, embora não seja o nascimento de Jesus, definem um tempo, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Definem uma mudança radical nas sociedades contemporâneas que nós hoje em dia vivemos. É irrefutável. Assim que, na realidade, há mudanças nas quais nós podemos tomar algumas decisões. Ou nós predispomos a mudar em certa e determinada área. Por exemplo, os nossos hábitos alimentícios. Mas há mudanças das quais nós não temos absoluto controle. E isso aborrece-nos, porque nós gostamos de ter controle sobre as coisas. Sabemos que nem todos os períodos, nem todas as transformações, nem todas as mudanças são iguais. Podemos ter opções, podemos não ter opções. Mas sabemos uma coisa: quando Deus vem à nossa vida para transformar-nos e para mudar-nos de acordo à sua imagem e semelhança com a qual nós fomos criados, então sabemos que aquilo que em nós começou significa que Ele vai levar a cabo até aquele dia. Então significa que não há maneira de fugir. Aí não temos nenhum tipo de opção senão acreditar e aceitar. Amém? Acreditar e aceitar. Agora, para nós,
às vezes até pode ser mais fácil acreditar. Estão cá? Todos? Nós gostamos, ou seja, principalmente quando a perspectiva é uma perspectiva que Deus quer transformar-te para... Ele tem planos de bem. Então, nas suas mãos sabemos tudo aquilo que Ele vier fazer às nossas vidas, a promessa é que vai ser para bem, para melhor. De certa forma é fácil de encaixar isso. É para melhor, glória a Deus. É para aperfeiçoar-nos, glória a Deus. É para que Ele faça aquilo que nós não conseguimos fazer, glória a Deus. Agora, o difícil depois é aceitar o processo pelo qual Ele vai levar a cabo a sua obra. O processo nem sempre é agradável. Ou melhor, quase sempre é desagradável. Vimos, por exemplo, o exemplo de inverno. O inverno não é agradável. Este particularmente não está a ser muito agradável. Muita chuva, frios, ventos. Não é muito agradável. Às vezes há invernos que até uma pessoa os passa mais ou menos. Assim também são os tratos de Deus. Deus chega à nossa vida e diz, chegou o teu tempo, chegou o tempo de transformar-te nesta, naquela e naquela área. E quando chega o tempo, a gente pensa, não, Deus vem tratar uma área da minha vida. Não, porque em todas as estações e em todos os tempos, ocorrem mais que uma coisa ao mesmo tempo. Ou não? Ocorre. No inverno pode chover, pode fazer sol, pode fazer vento. Ou seja, não há uma coisa que é só aquela coisa delineada, definada. Ou seja, isto é assim. Não. Significa que às vezes Deus vem à nossa vida e quer trabalhar na nossa área relacional, a nível familiar, outra vez nas nossas emoções, outras vezes na nossa área laboral. E nós às vezes a laboral é mais fácil porque é onde todos os homens, quando digo homem, é homens e mulheres, para ser politicamente correto, é onde nós às vezes nos encontramos o nosso refúgio. É nessas áreas. Às vezes Ele quer... trazer transformação da forma como nós estabelecemos e desenvolvemos amizades. E isso são tempos que às vezes nós não entendemos porque é que Deus está a fazer aquilo. Então toca-nos aceitar uma coisa, que é aceitar a transformação. Aceitar que Deus quer transformar-nos. É vital que Ele nos transforme. Há transformações que podem ser boas, um processo que pode ser benigno. Há processos que não são tão bons, são dolorosos, podemos chamá-los maus, literalmente. Há transformações que são grandes, há transformações que são pequenas. Há umas que são permanentes, outras são temporais, é para uma fase da nossa vida. Há umas que podem ser mais difíceis, outras podem ser fáceis. Mas agora quero enquadrar-nos na Escritura onde estamos. Nós acreditamos que para Maria foi fácil ter um bebê. As senhoras que estão aqui, vocês, as que são mães, as que deram à luz, ou no sentido literal, como se diz na nossa linguagem popular, pariram. Não é fácil, eu não sei, mas esta não é fácil. Bom, quando é a situação da cesariana, aquele momento é fácil, significa não há aquela dor, mas a recuperação é super difícil. Às vezes as pessoas, não, isto da cesariana, agora as modernices, as mulheres não querem ter dores. Pergunta àquelas pessoas que fizeram uma cesariana, porque uma cesariana é uma intervenção cirúrgica com um grau elevado de riscos. E depois para aquilo tudo ir ao lugar, enfim, é muito complicado. Então, sabemos que, definitivamente, quer de forma natural ou quer de forma com a ajuda da ciência, dar à luz é difícil. Agora, vamos à situação natural nossa de homens e mulheres. No momento em que há intimidade, normalmente é prazeroso para as duas pessoas. E durante o parto, até chegar ao parto, durante a concepção genética, não é nada fácil para a mulher, mas para o homem é fácil. É para o lado que a gente dorme melhor, é ou não é? É? Agora, aqui o Zé, posso lhe chamar Zé, vocês não se chateiem se eu lhe chamar Zé ou José. Ó Zé. O Zé tinha uma situação muito mais difícil que a nossa. Ele tinha um processo complicado. Era um bocado um processo como um processo da poda.
Era um bocado complicado. Ou seja, na sociedade onde eles estavam inseridos, significa José era carpinteiro, naquele então era porque ele tinha mais ou menos uma posição social, um poder aquisitivo, sociedade média. Era reconhecido, não é? E então o que é que acontece? Ele de repente ter que aceitar o desígnio de que a sua esposa iria dar à luz sem que ele tivesse intervenção, aquilo era muito complicado. Estás cá? É como que Deus quer vir fazer algo na nossa vida e diz, olha, rapaz, rapariga, lamento muito, mas não vais ter intervenção alguma naquilo que vai acontecer na tua vida. Tu só tens que aceitar e, como se diz aqui na gíria popular, aguente-se. Aguente-se. Tens que aguentar. E foi aquilo, na realidade, que aconteceu com José. E provavelmente é aquilo do qual Deus deseja fazer nas nossas vidas. Indo à parábola onde qual Jesus fala acerca da vida, e indo à parábola da poda, todos nós gostamos de comer uvas. Quem é que não gosta de uvas? Eu gosto de uvas. É bom comer. Mas agora, imaginar o processo de como é que se obtém a uva, doloroso, de ir trabalhar, de ir podar e tal. Ninguém quer fazer parte desse processo. E o pior, quando isso é alguma coisa que tem que decorrer nas nossas vidas, ninguém quer. O que nós gostamos de fazer é comer do fruto ou ter fruto para dar. É ou não é? Toda a gente gosta disso. Mas é impossível fugir ao processo. Porque ele diz, aqueles que permanecem em mim são aqueles que dão muito fruto. Ele diz que aquelas ramas que não dão fruto, a mesma tesoura que é utilizada para podar, diz que ele corta as ramas e deita-as ao fogo. Temos cá, todos vocês conhecem estas escrituras. Mas ele disse que aquelas ramas, aqueles que permanecem nele, sem ele nada podemos fazer, significa não podemos dar fruto sem estar nele, então daremos, e é aquilo que identifica um filho de Deus, daremos muito fruto. E isto é aquilo que manifesta que são, ou que somos, discípulos de Deus. Agora, isto é perplexo, significa temos que ir por este processo, isto é doloroso, eu não quero passar por isto, porque é que eu tenho que passar por estas situações? Se Deus fez todas as coisas, eu não entendo a maneira de pensar de Deus. Quem escrutina os seus pensamentos? Ninguém pode escrutinar os pensamentos de Deus. Mais altos são os seus pensamentos que os nossos pensamentos, diz a palavra em Isaías. E ficamos perplexos, assim, eu não entendo como é que Deus pensa. Não entendo. Entendo que Ele tem uns desígnios, mas depois como se materializam, aquilo torna-se complicado para a minha mente assimilar aquilo. Significa, eu provavelmente acharia um processo muito mais simples. Tu acharias um processo mais simples, porque nós queremos as coisas simplificadas, mais que nada hoje, que vivemos no século XXI, em que tudo está praticamente nas nossas mãos. Então, não é? Pensamos nós. Não está nada nas nossas mãos. Não temos qualquer controle sobre nenhum processo. E aquilo que nós pedimos e estamos habituados é chegarmos à presença de Deus e nós queremos congregar-nos para quê? Para que Deus faça o quê? Não querem trocar ideias comigo? Normalmente chego ao pé do Senhor com uma listazinha a dizer, Senhor, faz isto, tira-me este problema, tira-me desta circunstância, resolve aquele problema, resolve o outro. Nós estamos a pedir-lhe a Deus que Ele faça alguma coisa por nós, para nos beneficiar a nós. E para nós queremos ver-nos livres de certos e determinados processos do dia-a-dia. Vamos ser politicamente corretos, ou seja, queremos livrar-nos das burocracias. Achamos que o processo de Deus é demasiado burocrático. Aquele processo, temos que esperar pelo inverno, temos que não sei o quê. Não, nós já achamos processos que há uvas todo o ano, que há limões todo o ano, que há laranjas todo o ano, e é quase com o tocar de uma tecla que a gente chega ao supermercado e estão lá assim, mas depois a seguir aquilo é só água, não tem nada. Não há nada rico. Porquê? Porque não houve um processo. Foi tudo com coisas inseminadas, com coisas químicas. Foi um processo rápido, foi um processo humano. Agora, aquilo que passa é que Deus não quer dar-te aquilo que tu precisas. Na circunstância que tu estás a viver, dizes, mas eu estou a viver nesta circunstância, Senhor, livra-me desta circunstância, Senhor, como é que a gente vai fazer? E Deus diz, não te vou livrar desta circunstância. Aquilo que eu quero fazer não é dar-te aquilo que tu queres, senão é fazer algo em ti.
no meio da circunstância. E isso é aquilo que nenhum de nós, eu não sei tu, ou seja, mas eu não entendo. Eu continuo sem entender. José não entendeu, mas teve que aceitar. Ou melhor, aquilo que Deus deseja fazer no meio das nossas circunstâncias ou situações é transformar-nos no meio delas. E porquê é que Deus faz isto? Acreditas que Deus não nos poderia livrar dos nossos problemas? Simples. Mas porquê é que Ele não nos livra de certos... Às vezes livra de algumas coisas, e de muitas. Mas há outras que a gente anda ali e parece que aquilo nunca mais passa, é ou não é? E nunca mais, e eu queria isto e o outro. Porque aquilo que Ele faça para dar-nos é temporal. Ele livra-nos de uma circunstância e nós vamos ter que viver outra. E outra. É temporal. Mas aquilo que Ele faz em nós, no nosso coração, é eterno. Fica para a eternidade. Marca as nossas vidas. E por meio de marcar as nossas vidas, vai marcar as vidas de outros. E vai ficar para a eternidade. Então é uma dualidade. Ou vou viver o momento, ou quero viver a eternidade. Mas aqueles que acreditam em Jesus Cristo e acreditam que somos pâmpanos, que estamos colocados para dar fruto, muito fruto, e dessa maneira dar a conhecer que somos discípulos de um Deus que vive, então suportamos e aceitamos os processos. Entendemos aquilo que diz em Eclesiastes 3:11, é que Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Nós não ansiamos resolver um problema, nós temos de ter um anseio pela eternidade. Mesmo assim, nós não conseguimos compreender inteiramente aquilo que Deus fez. Ou seja, que a gente não compreenda. Então, irmãos, compreendes aquilo que Deus faz? Tu compreendes aquilo que Deus está a fazer com que tu vivas, ou fazer ou permitir ocorrer na tua vida? Não. Voltemos à situação de José Maria, era incompreensível. Nós às vezes, agora o planeamento familiar e a malta está de moda, os planeamentos, e diz, eles juntam-se, vamos decidir ter um filho. Imagina, um homem dizer, vamos ter um bebê. José podia ter pensado, se calhar precisamos ter filhos. Evidentemente, Jesus teve vir. Então, vocês não estão a colaborar comigo, assim demoro mais. Hã? Irmãos, a irmã. Jesus teve irmãos. Significa que havia na mente de José o desejo de ter filhos, não é? Mas Deus disse, olha, vou-te explicar uma coisa. O primeiro filho que vais ter, não vais ter que intervir. Grande caldeirada. Não te sintas tão orgulhoso porque não vais ter um papel tão preponderante. Quem vai ter o papel preponderante sou eu. E às vezes nós queremos fazer coisas na vida e o Senhor diz, tem calma, afinal não vais fazer nada. Tigrice. Tem calma. Eu é que vou fazer. Todos nós estamos motivados para transformar. Motiva-te ou não motiva? Aquelas frases, aqueles slogans cristãos. Tu vais ser um ente de transformação para este mundo. Não é bonito? Tu és. Deus ama-te. Tu és vamos. Deus não podia fazer nada com esse sem ti. Às vezes há um término deste tipo de predicação. Não, a questão não é bem assim. Isso é aquilo que nos motiva. Vamos poder transformar situações. Não, mas Deus está a dizer, olha, tens que mudar a perspectiva. Tu tens que aceitar que não és capaz de mudar nada, mas eu, fazendo a minha obra em ti, na tua vida e no teu coração, vai haver mudanças eternas em ti. Portanto, vais ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Então, sabes qual é que é a nossa fuga? É envolver-nos em atividades, nomeadamente nas atividades eclesiásticas. Nas atividades de fazer o bem. E tudo isso está bem. Mas aquilo que Deus quer transformar não é o nosso comportamento, é o nosso coração. Porque quando o nosso coração transforma, então, perentoriamente, o nosso comportamento é totalmente transformado. Agora, quando Deus permite que nós tomemos ações para que sejamos nós a melhorar o nosso comportamento, é uma coisa temporal. Em certo e determinado momento podemos ter uma ação melhor. Mas depois a seguir vamos voltar a ter uma ação não tão má como aquela, senão ainda bem pior daquela que tínhamos antes. Estamos cá? Porque é Deus o único que pode levar a cabo transformações e mudanças nas nossas vidas. A vida de José e Maria foi transformada naquele momento. Quando houve um momento que se chama da Anunciação, que todos nós conhecemos. Mateus 1, dos 18 a 24, diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem,
Ela se achou ter concebido o Espírito Santo. Minimamente era embaraçoso, tanto para ela como para ele, mas mais para o homem. Embora na cultura judaica a linhagem venha pela mulher, não venha pelo homem, ok? Não é pelo homem que se marca a linhagem, é pela mulher. A cultura judaica funciona dessa maneira. Mas socialmente iria sempre, de alguma maneira, ser mais embaraçoso. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, boa pessoa, não é? Agora vou fazer-vos aqui um parênteses. Qual é que seria a primeira preocupação de José? Não trazer má fama à mulher ou do que os outros pensassem dele? Alguém mais é capaz de responder? Se pensam da mesma maneira ou se pensaram de uma maneira diferente, respondam. Com o que é que tu te preocupas quando pões a fotografia lá no Facebook? Ou no Instagram? Ok? Com o que os outros vão achar dessa fotografia. E se tu não tens likes ou coraçõezinhos ou mãezinhas daquelas, ficas quê? Aborrecido, deprimido. Afinal esta fotografia... Porque na realidade, humanamente, todas as pessoas, inclusive José, quis transpor como que houvesse aqui uma espécie de maior preocupação por Maria, mas ele estava preocupado em como é que ele ia contar à malta, como é que a malta ia, o que é que eles iam pensar. Então, o que é que eles vão pensar de mim? Não a queria infamar, então tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, quantas vezes é que tu fazes projetos? Bom, vou projetar isto. E eis que num sonho apareceu-lhe o anjo do Senhor dizendo: José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Olha, já viste? Eu queria que nós nos puséssemos nos pés do José, não é? Tipo, estás a ver, fizeste o casamento, ainda não tiveste a lua de mel, aquela coisa de intimidade e tal, e de repente estás metido naquele embrólio e ela já está grávida. E de repente tens um sonho que vem um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e vem dizer: não te preocupes, recebe a Maria, não tenhas problemas com a fama que tu ou que elas vão ter, porque aquilo é uma obra do Espírito Santo. Soa um bocado, é ou não é? É difícil para a nossa mente. Ela dará à luz um filho que se chamará Jesus, por qual ele saberá o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que fora dito por parte do Senhor pelo profeta. Eis que aqui que a Virgem conceberá e dará à luz, o qual será chamado Deus Conosco, Emanuel, que traduzido é Deus Conosco. Agora, aquilo foi algo transcendente, não é? Volto a dizer que eu não estou a enfatizar nada, isto não tem nada a ver com o Natal. Só que é que nós absorvemos aqui e materializemos aqui uns ensinamentos que a Escritura tem para dar-nos. Aquilo foi uma transformação na vida deles. Aquilo foi como uma espécie de tornado que entrou ali. E ela já estava, e o outro a pensar: o que é que vão dizer de mim, o que é que não vão dizer de mim. Vejam a transformação, a mudança pelo qual, em cima um anjo é que vem dizer estas coisas. Repara, ele veio dizer para os outros: um anjo chegou-me. Estás a saber? Eles estavam na congregação, imagina-te que o Zé, que era parte aqui da nossa, aqui há alguns Zés, não é? O Zé é um nome popular aqui na nossa nação de Portugal, e chega lá ele e tal, vai para a congregação e diz: um anjo veio falar comigo que a minha mulher vai dar à luz, eu não tive que fazer nada, é uma obra do Espírito Santo. Mas é que não era diferente naquele então as reações iriam ser exatamente. Então eu quero começar pelo Zé. O Zé é um tipo porreiro, era carpinteiro. Então vê lá bem. Aquilo para ele foi uma transformação grandíssima. Então, mas ele percebia, não, nós sabemos que a palavra de Deus diz-nos, para nós sermos transformados, temos que ser transformados, Romanos capítulo 12, verso 2, transformados mediante o quê? A renovação da nossa forma de pensar, da nossa mente. Agora, o que é que José teve que fazer? Aquilo que nós não fazemos. Aceitar. Agora, quando Deus vem à tua vida, tu queres aceitar ou não queres aceitar o processo com o qual Ele quer tratar a tua vida? Porque José aceitou. E uma das coisas mais difíceis, como eu estava a dizer antes, não é tanto acreditar. Porque nós, pela fé,
concebemos que será de acordo com aquilo que Deus diz. Agora, aceitar o processo, como é que Deus vai obter a transformação, a mudança no nosso coração. Agora, para que Deus faça, nós temos que aceitar. Não basta só com acreditar, temos que aceitar. E José teve que aceitar o quê? A vontade de Deus. Estamos cá? Então, o que é que provavelmente Deus quer que tu e eu façamos? Para além de acreditar, temos que aceitar aquilo que Ele quer fazer. E o que é que nós fazemos continuamente? Questionamos. Questionamos, começamos a pôr preposições e porquês e porquenãos, perguntas, interrogações, questionamos porque é que Deus opera ou quer fazer a coisa desta maneira, em vez de fazer aquilo que José fez. Ele aceitou-se. A única coisa com a qual nós devemos estar conforme, diz a palavra de Deus, é que estejamos conforme a Jesus Cristo. O resto temos que aprender a que seja Ele a renovar-nos. Nós o que queremos fazer é que nós queremos ser senhores do processo e não permitimos que Deus seja Ele a fazer o processo. Então isso automaticamente é uma rejeição a aceitar a sua vontade. Estás cá? Nós tendencialmente, quando começamos a dar-lhe volta à cabeça, aquilo que queremos fazer, na realidade, o que estamos a fazer nesse momento, é pôr em causa os desígnios, o propósito que aquilo que Deus quer fazer é para bem e não necessita da nossa intervenção. Necessita simplesmente que nós aceitemos e, consequentemente, façamos aquilo que José fez, que é outra palavra, que é obedeçamos. Porque melhor é obedecer do que muito sacrifício de carneiros e de grossuras de carneiros, diz a palavra de Deus. Estamos cá? Irmãos, quantas vezes é que eu disse? Já estamos cá. Não sei uma data delas, ok. Eu tenho ali o aponto que me vai dizendo quantas vezes é que eu digo que estão cá. Tenho que os começar a contar. É difícil aceitar, mas não nos resta outra senão aceitar. Aceitar aquilo que Deus quer, os desígnios, a sua vontade para a nossa vida. Aquele momento era necessário que José aceitasse e obedecesse. Uma coisa é que o anjo dizia não temas, e nós não temamos. Deus está connosco. Deus está connosco, amém? Agora, o próximo passo é, então vamos seguir a sua vontade. E aí já passa da aceitação à obediência. E a obediência não questiona qual é a vontade de Deus. Estamos cá? Outra vez. Vocês não respondem, enfim. Nós gostamos de ter Deus sobre. Deus é o nosso escudo. É a nossa. Vá lá, vocês não têm lido a Bíblia ultimamente? É? Isso é bom ou não é? Isso é bom. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso que Deus esteja connosco. Agora, Deus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e muitos mais, não é? Mas há dois lugares que Ele pode estar ao mesmo tempo. É que Ele pode estar sobre nós, a controlar aquilo que nos sucede durante o processo ao qual nós nos pomos a aceitar, e também ao mesmo tempo pode estar connosco a consolar-nos durante esse processo. Agora, se nós não aceitarmos, Ele não vai estar sobre nós a atuar no processo e tampouco nos pode consolar. Então a negação de não aceitar o processo significa de não obedecer, traz consequências às nossas vidas. Mas diz versos 24 de Mateus capítulo 1, diz: e José, tendo despertado, diz comigo, tendo despertado, o que é que ele fez? Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Tu queres fazer aquilo que Deus ordena? Significa José aceitou e posteriormente obedeceu. Ele teve ali uma fase em que tinha as suas prerrogativas, como tinha as suas lutas, mas depois, durante o sono, Deus falou com ele através de um anjo e ele obedeceu. Amém? Digamos assim, Senhor, dá-nos a graça. Diz, Senhor, dá-me a graça. Não só para aceitar a tua vontade, mas para obedecer à tua vontade. Provavelmente Deus está a chamar-te para que lhe obedeças em algo que tu não entendes. Provavelmente Ele está a chamar-te para que tu possas desistir de alguma coisa na tua vida
que te está a impedir que a sua vontade se cumpra. Provavelmente, pergunto-me se Deus está a chamar-te para que tu voltes a apanhar alguma coisa que tu deixaste durante o caminho. Deixaste-se a cair e não te deste conta. Se calhar caminhas já com pouca alegria. Provavelmente tens que voltar a recobrar a alegria do Senhor, porque ela é a sua força. Provavelmente Deus pode estar a chamar-te simplesmente para que tu possas perdoar alguém. E tu possas, ou melhor, pedir perdão. Tu não entendes, até achas que a outra pessoa é que devia pedir perdão. Mas o perdão liberta-te a ti e liberta a outra pessoa. Provavelmente Deus está à procura que tu reconcilies alguma coisa dentro do teu coração, continua a batalhar dentro da tua mente e provavelmente necessitas de achar reconciliação. Reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com os homens. Diz a palavra do Senhor. Provavelmente, simplesmente o Senhor quer que tu passes a obedecer, mas sem reservas nem condições. É bom, eis-me aqui, envia-me a mim, sem reservas nem condições. Vou obedecer, ainda que não entenda, vou obedecer àquilo que tu me digas. Isso foi o que José disse, ok, vou fazer aquilo que tu me dizes, ponto, já está. Vou receber a Maria e siga. E o processo continua conforme aquilo que tu queiras e é isso. Assim, espera Deus possamos fazer, aceitar e obedecer. Mas quem é que tu pensas no meio destas, do José e da Maria, quem é que é o herói da história? Até agora focámos em José. O herói da história é José? Não, o herói da história é Maria, porque voltamos ao mesmo. Ou seja, José recebeu-a, esteve com Maria, permaneceu com Maria, mas Maria teve que conceber e dar à luz. José aceitou e obedeceu. Agora há uma terceira palavra que é conceber. Aceitar a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, abre-nos a porta a conceber. Conceber é materializar. Estamos cá? Significa a árvore é podada, não é agradável a poda. Para quê? Para que o fruto seja mais viçoso. E quando chega a hora do fruto, é lindo, não é? Quando nasce a criança, a mãe fica já, finalmente, andei aqui, onde a minha mãe me dizia, andei aqui, andei contigo 9 meses, olha. Pois. O que é que se há de fazer? A vida é assim. E em Lucas 1:28 diz, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve a agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, diz comigo, turbou-se, ficou perplexa. Turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará trono de David, seu pai. Agora, Maria turbou-se ao ouvir que Deus iria fazer algo na sua vida. Quantas vezes é que nós nos turbamos? A situação de Maria era muito mais complicada. Significa, José aceitou e obedeceu, mas a Maria foi quem teve que conceber, materializar o nascimento de Jesus. Estamos cá? A questão aqui que se põe é, será que Deus diz, chegou o momento em que nós possamos começar a materializar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e deixarmos de ser tão parlanchins e sermos simplesmente os canais pelo qual materializamos aquilo que Deus quer? Porque muitas das vezes nós, na igreja, como ministros, como embaixadores do Reino dos Céus, passamos muito tempo a proclamar muitas coisas, em vez de darmos espaço a que Deus conceba essas coisas na nossa vida. Quando Deus concebe algo na nossa vida, quando esse processo começa por ser aceito e nós obedecemos-o, então Deus passa a concebê-lo. Será que Deus quer que tu concebas alguma coisa da qual tu falas, ou pensas, ou melhor nem falas, nem pensas, mas é algo que Deus tem designado para que tu leves a materializar esse propósito que Ele tem designado para ti? Às vezes põe-se essa questão nas nossas vidas. Estamos a materializar? Estamos a dar o fruto que é apacível, agradável a Deus?
Nós às vezes refutamos debaixo de uma coisa. A obra é de Deus, Deus faz as coisas. Deus não pôde levar a Jesus, seu Filho unigênito, o Verbo feito carne, o próprio Deus vivo, teve que utilizar os meios pelo qual Ele desenhou na criação de uma mulher conceber a vida. Ele limitou-se a isso. Estamos cá? E ao limitar-se a isso, significa que Maria teve que passar pelo processo. E eu não sei, as mulheres que deram à luz, ou pelo menos vê-se nos filmes que têm que fazer força. Hã? Têm que se esforçar. Aquilo é um processo complicado. E aquelas que vão à cesariana, conforme falámos anteriormente, têm que depois passar por um processo de restauração física que é doloroso. Ora, achei que nenhum de nós é Maria aqui, não é? Porque Maria só houve uma. E Maria não é mãe de Deus. Como alguns lhe chamam, Maria é mãe de Jesus. Jesus homem. Não o Jesus divindade. Mas há um Deus, que é o Espírito Santo, que está dentro de ti. Provavelmente aquilo que está à espera é que tu faças alguma força para que Ele possa conceber a vontade do Pai. Não sei se me estás a entender. É uma coisa simples. Eu estou aqui a dar algumas voltas para ver se conseguimos assimilar. Muitas das vezes todos estamos grávidos e grávidas. Isto é o único milagre aqui, é quando é a sua vontade, podemos ser homens e mulheres a estar grávidos pelo seu Espírito Santo. Estamos cá? Prenhos. Então o que é que acontece? Se não fizermos alguma força, simplesmente ficarmos naquela dicotomia de contemplação, não, é necessário alguma força. É necessário, ou seja, empenhar de alguma maneira, levar as nossas mãos à obra. Para quê? Para que do nosso interior saia concebida e materializada a vontade de Deus. Amém? E tudo começa a que Deus chama-te a que primeiro que tu acredites, depois que tu aceites, depois que tu obedeças e depois que te esforces para conceber. Maria não entendeu, porque Maria perguntou no verso 34, perguntou ao anjo, como é que isso se fará? Como é que eu vou conceber se eu não conheço nenhum varão? Basicamente aquilo que ela estava a dizer, ainda não tive nenhuma relação de intimidade com o meu marido. Ainda não estabelecemos relações sexuais, matrimoniais. Não fizemos o amor. Ela perguntou, mas ela ficou perplexa, turbou-se. E há pessoas que estão aqui que querem acreditar que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Mas provavelmente ainda não têm uma relação de intimidade com Deus. E aí torna-se difícil. Se tu não intimas com Deus, tu até podes saber que Deus quer fazer algo na tua vida. Mas como é que isso se vai conceber? Para alguém, há pessoas para as quais é difícil acreditar porque dizem, bom, o que é que eu não mereço? Põe-se com aquela comiseração. E provavelmente Deus quer trazer uma transformação, provavelmente num âmbito naquilo no qual tu acreditas. E aquilo que o anjo lhe disse foi traduzido em linguagem laica, quando respondeu que viria sobre ela o poder do Altíssimo e cobrirá a sua sombra e haverá a nascer um chamado santo que é o Filho de Deus. É que basicamente o que o anjo lhe estava a dizer é assim, Maria, tu não te preocupes como vai suceder. Nós nos preocupamos muito como é que isto vai acontecer, não é? Não sei se te preocupas, eu preocupo muito. Gera-me alguma ansiedade, mas como é que estas coisas vão suceder? Como é que nós vamos conseguir fazer? Quando é que nós vamos conseguir alcançar? Quando é que nós vamos fazer com que a pregação do Evangelho se torne mais efetiva? Com que o Verbo feito carne possa engendrar a vida e chegar a pessoas que andam perdidas, sem norte? A terem uma vida norteada por Jesus. Uma vida que é uma vida abundante. Então Deus quer que nós aí não nos preocupemos e confiemos. E isso significa acreditar, crer. Para nós é grandioso dizer que Deus amou ao mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que nada nele, para aquele que nele crê, não pereça. Isso é fácil dizer, é ou não é?
Agora, é difícil que nós concebamos com as nossas ações o amor de Cristo. Para os cristãos é fácil falar acerca poeticamente do amor e do amar-nos uns aos outros. É difícil conceber esse amor. É difícil pôr em prática esse amor. É difícil fazer as concessões necessárias para que Deus se materialize no meio da sua igreja. Porque diz a Escritura em Romanos que a criação está expectante à manifestação da glória no meio dos filhos de Deus. Significa no meio de nós. Isso é conceber a vontade de Deus no nosso meio de tal modo que a criação que está à espera possa ver e identificar é ali, não por aquilo que nós digamos ou não por aquilo que nós professamos, mas porque sim se materializa, se concebe a vontade de Deus. Amém? Assim que é tempo que possas acreditar, aceitar, obedecer e conceber. Porque às vezes nós isolamos nenhuma. Acreditamos, mas não aceitamos. Ou aceitamos e acreditamos, mas não obedecemos. Ou às vezes ficamos com as três primeiras. Bom, acreditamos, aceitamos, obedecemos, mas isso do conceber provavelmente é para outros. Mas não, toda a tarefa compete-nos a nós individualmente, porque já foi predisposto por Deus que esse desígnio irá acontecer particularmente na tua vida e na minha vida. Conceberemos vida, por isso somos chamados a luz e o sal deste mundo. Estamos aqui. Disseram que Jesus vinha para um povo e aquele mesmo povo rejeitou-o. E muitas das vezes aquilo que nós estamos a conceber nem sempre é aceito pelos demais. Estás cá? Nem sempre é aceito. Jesus não foi aceito. Ele nasceu numa manjedoura. Não havia lugar. Começa a sua história, começa ali. E diz que não havia lugar na estalagem. Uma manjedoura. E o que é que aconteceu? E vou terminar com estas passagens. Para que nós possamos entender algo extremamente importante. Lucas 2:7 diz, e teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas. Foram as faixas de linho. E deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. E para os quais Jesus Cristo foi enviado, não houve lugar para o receberem. Estamos cá? A mensagem que Deus quer levar a cabo na tua vida provavelmente não vai ser aceita por muito, mas como Paulo dizia, eu permaneço fiel à visão. Eu não me cansarei de vos anunciar o conselho de Deus uma e outra vez. Foi fiel à visão e temos de ser fiéis a levar esta mensagem. Não a mensagem do nascimento de Jesus, mas a mensagem em que há uma esperança, há uma salvação, há um nome sobre todo o nome, que não se celebra, que esta celebração da natividade ou da novidade ou do Natal não tem nada a ver com aquilo que Deus quer celebrar. E Deus quer celebrar vida, Deus quer celebrar que muitos dobrarão o seu joelho, muitos confessarão o seu nome. E ele viveu durante 33 anos. E mais tarde, tendo nascido de uma forma tão humilde, sobre as suas costas levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos maus pensamentos. Então, sabes onde é que o colocaram nessa manjedoura? Embrulhado em faixas de linho, colocaram-no sobre madeiras. Eram madeiras. E ele iniciou a sua vida com uma faixa, colocado sobre madeiras, e terminou a sua vida, visto por muitos uma derrota. Aquele que se dizia o Salvador terminou por ser crucificado em madeiras. E depois, tendo sucumbido à vida e encomendado o seu espírito ao Pai, levaram-no a um sepulcro e embrulharam-no com faixas. Outra vez, com as mesmas faixas de linho. Tal como diz a palavra de Deus em João, capítulo 20, verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. Amém? É glorioso o nascimento de Jesus. Mas é muito mais glorioso a sua ressurreição. E é por causa que já não havia nada lá no sepulcro, estavam simplesmente os panos de linho que simbolizam a mão humana a querer trazer consolo a corpos, a almas, que é impossível.
E ele não necessitou de panos, deixou os panos e ascendeu. E teve 40 dias e 40 noites com os seus discípulos a pregar-lhes acerca do reino de Deus. Reuniu-se com eles em Jerusalém e disse-lhe que era necessário que eles ali permanecessem. E eles voltaram ao tempo. Quando é que é o tempo? E ele disse, a mim não me concerne os tempos, senão o meu Pai que está nos céus. Vocês permaneçam aqui e virá sobre vós a dunamis, o poder do alto. Sereis bautizados pelo Espírito Santo e assim vocês vão poder ser minhas testemunhas. Ele ama-te conforme tu és, mas ama-te tanto, não está para deixar-te da mesma maneira como tu és. Amém? E então, nesta manhã, é uma manhã que nós possamos entender em que chegou o tempo para nós, não somente de acreditar, mas aceitar a vontade de Deus. Não somente aceitar a vontade de Deus e contemplá-la ou esquadrinhar acerca dela, ou fazer perguntas de como é que será ou como é que será o processo, mas sim obedecer à sua vontade. Porque dessa maneira vamos poder conceber, materializar a um Cristo vivo nas nossas vidas, mais para além dos sermões e mais para além das congregações. E com isso podemos levá-lo por todos os lados e as pessoas identificarão que alguma coisa diferente há nas nossas vidas. E não é a maneira como falamos, não é a maneira como vestimos, nem a maneira como nos associamos uns com os outros ou como nos congregamos uns com os outros. É que nas nossas vidas há Emanuel, aquele que é Deus conosco. Há Ebenezer, aquele Senhor está sempre conosco. Até aqui Ele nos trouxe. E Ele trouxe-nos até aqui para que nós não fiquemos no meio do processo, mas permitamos que esse processo seja concebido e possamos proclamar a sua salvação para esta geração. Amém? E tal como diz a Escritura em 2 Coríntios capítulo 5, toda a gente conhece esta Escritura, diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Criaturas novas, concebendo a vontade de Deus. As coisas antigas já passaram, todas se fizeram novas. E tudo isto, diz a palavra do Senhor, provém de Deus. Não nos intrometamos tanto no processo, aceitamos o processo, obedecemos ao processo para conceber a sua vontade. E qual é a sua vontade? Ora, Ele estava reconciliando-nos com Ele mesmo por meio de Cristo Jesus. Amém? Iniciou no nascimento, colmatou na cruz e ficou glorificado na ressurreição. Amém? E deu-nos uma coisa a nós. Um ministério. Chama-se o ministério. Não é remar. Não é um ministério evangélico. É um ministério da reconciliação. Que nos reconciliemos com Deus. E dessa maneira também nos reconciliamos com os nossos próximos. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, repara bem. Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Estás cá? A palavra de Deus diz literalmente que Ele passou por cima os tempos da nossa ignorância. Os tempos da nossa resistência, o tempo da nossa questão, o tempo da nossa interrogação, o tempo de perguntar porquê. E Ele estava à espera, simplesmente nós lhe perguntássemos para quê. E quando nós lhe perguntamos para quê, Ele então diz-nos, sim, para quê? Para que eu possa conceber a minha vida em ti e tu sejas então uma luz no meio desta geração, para que tu sejas a minha luz, para que tu sejas a minha voz, para que tu sejas o transportador e a manifestação da minha glória. E Ele confiou-nos uma palavra que é a palavra da reconciliação. Assim que nesta manhã, eu, como embaixador de Cristo, quero exortar-te que no nome de Cristo te reconcilies com Deus verdadeiramente. Maria não necessitou de intimidade para conceber. Nós necessitamos de intimidade com Deus para que seja concebida a sua vontade. É a grande diferença. Destas três variantes, das quatro variantes, há três que dependem de nós. Nós podemos aceitar, acreditar e obedecer. Mas somente Ele pode conceber. Somente Ele pode conceber a sua vontade na nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode transformar-nos. Somente Ele pode transformar o nosso lamento em baile. Só pode Ele transformar as nossas cinzas em ornamento. Só Ele pode fazer transformar o nosso choro em alegria. É Ele. E para isso, simplesmente nesta manhã,
Ele pede-nos que nos reconciliemos com Ele. Ele pede-nos que nós renovemos a alegria da sua grandiosa salvação, que nós não somos merecedores. Ele não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos. Nós estamos muito preocupados em sermos justos. E Ele preocupou-se em que nós fôssemos feitos a sua justiça. Porque justo não há um senão Cristo Jesus. Bom não há um senão Cristo Jesus. Assim que temos que mais preocupar-nos não somente em ficar pelo acreditar, aceitar e obedecer, mas que Ele concebe em nós essa intimidade pelo qual nós nos queremos reconciliar com Ele nesta manhã. Por isso eu quero convidar-te a que tu te ponhas de pé, feches os teus olhos. E aí olhes bem para o teu interior. Não sei em que fase do processo é que te encontras, não sei qual é a tua situação pontual, não sei qual é que são as tuas lutas, quais são os teus combates. Sei que sim, que Satanás está a tratar de bloquear-te, de tu possas conceber aquilo que é a vontade de Deus na tua vida, porque dessa forma Deus vai materializar-se no seio desta geração e assim Ele vai te estar a transformar, para que outros possam ver a transformação de Deus em ti e possam ficar inspirados e possam perguntar e possam vir com sede para saciar-se desse rio de águas vivas que Deus quer fazer brotar do teu interior. E neste momento é o momento em que nós possamos humilhar-nos e pedir perdão a Deus, porque nem sempre acreditamos, porque nem sempre aceitamos e nem sempre estamos dispostos a obedecer. Mas hoje, Senhor, queremos dizer que nos rendemos a Ti. Rendemos a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Queremos agradecer-te porque Tu estavas a reconciliar-nos contigo por meio de Jesus Cristo, Senhor. E esse foi o propósito com o qual Ele veio ao mundo, Senhor. De reconciliar-nos a nós contigo, Senhor. Para que nós possamos bradar a alegria da Tua salvação sobre as nossas vidas, meu Deus. E dessa maneira, Senhor, Tu nos dás a graça para que possamos esforçar-nos e o Teu Espírito Santo possa conceber a Tua vontade, Senhor. Venha a nós, Senhor. Seja feito conforme a Tua vontade, tanto na terra como nos céus, Senhor. Glorifica-te no nosso meio, não porque muitos sejamos mestres ou capacitados, mas, Senhor, porque vimos a Ti como um povo que é vil e menosprezado, Senhor. E Tu nos aceitas, nos abraças, Senhor, nos limpas, nos saras, nos restauras. Agora, Senhor, pedimos pela Tua graça, Senhor. Senhor, reconcilia-te connosco, Senhor. Senhor, faz brotar do nosso interior esse Teu rio de água viva, Senhor, para que muitos possam crer, para que muitos possam vir a Ti e ser livres, Senhor. Livres da condenação, livres do pecado, Senhor. E nós queremos ser livres. Queremos dizer que já não somos escravos do pecado, que Tu nos compraste com um sangue precioso, Senhor. Nesta manhã, Senhor, faz a Tua obra, Espírito Santo, enquanto nós nos rendemos a Ti, enquanto nós louvamos o Teu nome, Senhor. Faz a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Ministra-nos a cada um conforme a nossa necessidade, Senhor. Remove, transforma, sara, restaura. Tu conheces a cada um, Senhor. Assim eu peço-te nesta manhã, todas aquelas pessoas que nos estão a ver e a ouvir, que possam também abrir os seus corações, para que seja o Espírito Santo de Deus aquele que vai conceber a vontade de Deus, Senhor, e vai trazer o perdão, vai trazer